e na história de hoje vamos estudar Florestan Fernandes e Gilberto Freire, dois sociólogos que registraram estudos riquíssimos sobre a formação da sociedade brasileira. Vamos lá? A interpretação sociológica de Florestan Fernandes está embasada na pesquisa de três temas fundamentais para a compreensão do Brasil. São eles a colonização, o escravismo e a Revolução Burguesa. Nessa videoaula vamos estudar sobre a colonização e o escravismo. As primeiras impressões de Florestan Fernandes sobre a colonização ocorreram quando ele interpreta o quadro Primeira Missa no Brasil. É uma pintura histórica, a primeira grande obra do pintor brasileiro Victor Meirelles, criada em 1860. Neste quadro, assim como grande parte dos documentos oficiais, sugere uma relação de passividade entre os colonizadores portugueses e também os índios e também os jesuítas. No entanto, Florestan Fernandes, em sua releitura, destaca que essa aparente relação de passividade desaparece quando comparadas com a realidade. O escambo, a escravidão, a catequização não são vistas como expressões de uma relação pacífica. A língua, a cultura e as tradições indígenas não foram respeitadas na colonização. Então, nesse sentido, segundo Florestan Fernandes, o índio respondeu à invasão portuguesa de várias formas. Entre elas, primeiramente, podemos citar como tentativas violentas de expulsar o invasor branco, que não via ele como o dono legítimo da terra brasileira, mas sim como um escravo. Em seguida, sem êxito, nas tentativas de expulsar os colonizadores, os índios migraram para o interior do Brasil, para se manterem a salvo desse domínio branco e assim preservarem suas memórias e também as suas tradições. Continuando a análise de Florestan, ele avalia a condição do Brasil como colônia de exploração. Ele observa que Portugal, um estado patrimonialista, transfere sua lógica administrativa para dentro da colônia, dando continuidade para a estratificação estamental que já existia dentro da metrópole portuguesa. Portugal, não tendo condições de investir diretamente na colonização, escolhe fazer concessão de sesmarias, doando as terras para a administração de pessoas de confiança da coroa portuguesa, centralizando assim o poder e garantindo uma dominação patrimonialista. A consequência imediata foi o estabelecimento de uma crescente desigualdade social e também o acúmulo de riquezas, propriedades e de renda na mão de uma minoria privilegiada, cujo esse legado se estende até os dias de hoje. Gilberto Freire é um filho do engenho que vê na estrutura patriarcal e latifundiária do Brasil um marco civilizatório positivo. Em sua célebre obra Casa Grande Senzala, ele defende a teoria de que a sociedade brasileira cresceu com contradições que foram harmonizadas pelas características de cordialidade do colonizador, considerado um bom senhor. Segundo ele, o negro, o índio, o mestiço não foram violentamente explorados. Antes, foram participantes ativos na formação da identidade nacional. Ele queria argumentar que as relações raciais no Brasil, se não eram igualitárias, eram menos cordiais. Embora Freire tenha sido revolucionário por defender uma tese antirracista e atacar
a explicação do atraso brasileiro como resultado da miscigenação, ele foi extremamente conservador e parcial ao reduzir as relações sociais interraciais ao sexo. Era como se as relações sexuais corrigissem a distância entre a casa grande e a senzala. No entanto, é evidente que essa relação racial não fosse pacífica ou cordial. O português controlou a tudo e a todos. O colonizador foi dono das terras brasileiras. O português controlou todo o processo econômico, político e social da colonização, da independência e da formação da sociedade nacional, deixando os índios, os negros à margem em todos os importantes processos. Esse comportamento era tão absoluto que controlavam completamente os corpos de índios e negros para o trabalho escravo ou para os favores sexuais. Como poderiam ser cordiais essas relações? Florestan Fernandes derruba o mito de que a sociabilidade brasileira foi forjada pela doçura e pela cordialidade das relações entre o senhor e o escravo. Para ele, a sociedade escravista era formada por dois tipos básicos de violência: a brutalidade e a selvageria dos senhores de um lado e de outro, a institucionalização da diferenciação racial e estamental, legitimada pela Igreja e pelo Estado. O escravo não era apenas uma mercadoria, mas o principal fator econômico da colonização. E essa condição de escravidão fez com que os negros, os índios, perdessem sua própria identidade cultural e também sua visão de mundo. Viram ser pormenorizados ou até mesmo exterminados. Os seus idiomas, os seus costumes, as suas religiões, os seus modos de vida e de trabalho. Mesmo com as tentativas atuais de resgate do índio, da cultura do índio, do negro, quanto não se perdeu para sempre na escravidão?